assim, baseado na sua experiência, o que seria, assim, um case que já aconteceu com você? O que seria, tipo, um bom candidato, aquele que fala, nossa, esse daqui foi fora da curva, tanto em hard ou quanto em soft skills, ou aquele que fala, nossa, isso daqui não façam isso, gente, sabe? Tipo, alguma coisa que já aconteceu. Não pode, não necessariamente no quinto andar, mas pode ser em outra experiência da sua vida. Tipo, não faça isso, to do, e não faça isso, né? Don't do. Então, alguma coisa do tipo. Tem algum exemplo, algum case que você poderia citar? Não existe um perfil padrão, né, da boa pessoa candidata, má pessoa candidata, porque isso é muito subjetivo, né? A gente já se surpreendeu muitas vezes. Vou te trazer um case, mas aí é um exemplo que talvez fuja um pouquinho disso que você está falando, mas só para você entender o quão complexo pode ser, né? Não realmente as coisas não são preto no branco. Mas a gente teve situações aqui, por exemplo, da pessoa que não foi tão bem num teste técnico ali, num teste de código, né? E a pessoa trouxe um feedback para nós, olha, não entendi exatamente o objetivo desse teste, né? Por que ele está sendo colocado nessa etapa? Né? E então a gente foi averiguar, né? Fui averiguar o que estava acontecendo com aquela pessoa, fui olhar o perfil dela e entender se faria sentido bater um papo. Então, essa pessoa surpreendeu muito, porque ela trouxe, além da história de vida, assim, sensacional no sentido de superação e tudo mais, de desafios, ela trouxe essa gana, assim, de aprender, de realmente ela trouxe no discurso dela tudo que poderia ter sido visto como barreira, mas que ela usou como um trampolim, sabe? Então, é muito legal. Esse foi um caso fora da curva nesse sentido, porque, de fato, a pessoa poderia ter desistido do meio do caminho, mas não. Buscou ali muitas coisas legais e mostrou que mesmo que inicialmente fosse um não, vamos dizer assim, por não ter ido tão bem no teste, acabou que mesmo na entrevista técnica ali se mostrou super capaz e competente e recebeu uma oferta do nosso lado. É muito assim, transparência na hora de trazer a sua história, a sua trajetória, né? E é isso que eu tô te falando no sentido de, às vezes a pessoa vem muito pronta, né, para uma entrevista, você vê ali o perfil, o CV, né, perfeito, preenche todos os requisitos, mas se a pessoa senta ali, né, na sua frente, na hora de trazer o discurso, traz alguma arrogância, traz algum sentido, assim, eu sou muito bom, mas na hora que você destrincha no detalhe, você não consegue tirar, né, o quão bom de fato a pessoa é. É muito mais na fala do que na ação. Então, esse tipo de discurso é algo que dificulta muito para a pessoa ser aprovada, né? É o tipo de discurso que a gente não compra, porque a gente valoriza muito, né, a transparência. Então, por mais que você não preencha todos os boxes, assim, vamos dizer, da vaga, né, muitas vezes você pode surpreender. Né? E outra pessoa que preenche e vai além, chega na hora do discurso e fica aquela dúvida, fica aquele ponto de atenção, mas não consegui perceber empatia, não consegui perceber. Então, é importante um conjunto de coisas, né? Só o técnico não garante ali, vamos dizer, um resultado 100% positivo. E você falou bastante de avaliação de skills pessoais, assim, né? Da pessoa ter ali empatia, conversar, etc. E tem a outra parte de avaliação dos hard skills, que é o pessoal técnico que faz. Mas tem, acho que, um meio do caminho, que eu não sei se é hard ou se é soft, que seria essa parte de gestão, de conversar com as pessoas. Eu imagino que deve ser uma mega dificuldade de avaliar isso numa entrevista. Como que vocês fazem? Vocês admitem, depois vocês têm um período da experiência? Porque eu imagino que deve ser um mega desafio isso, né? Como que vocês tratam isso aí no quinto andar? A gente tem técnicas, né, durante a entrevista, né, para averiguar ali como que é a integração da pessoa no time. A gente tem também uma etapa, né, onde a gente conversa com pessoas que já trabalharam com essa pessoa, né? Então, por exemplo, a indicação é muito importante para a gente, né? Porque com a indicação a gente consegue ter um feedback um pouco mais verdadeiro, né, entre aspas, né? Porque a pessoa não tem um interesse ali por trás, né, na hora de te trazer informação. Então, a gente já aconteceu, por exemplo, né, de uma pessoa ir super bem no nosso processo seletivo como um todo, né, se vendeu super bem e, enfim, não deixou nenhum ponto de atenção, mas, porém, nessa etapa, por exemplo, né, onde a gente conversa com pessoas que já trabalharam, bate um papo ali, identificamos algumas coisas que, né, poderiam ser um pouco complexas. Então, assim, Renan, não é uma ciência exata, existem riscos, a gente sabe que num período de adaptação a gente às vezes consegue identificar que talvez na avaliação tenha faltado alguma coisa, mas na maioria dos casos, graças a Deus, a gente tem sido bem-sucedidos, né? Então, a maioria das pessoas que entram aqui, elas de fato se adaptam
rápido e se dão bem ali com a equipe, mas sim, tem um período, né, que a pessoa vai aprofundar ali no negócio, vai conhecer o time, a gente procura envolver o time no processo seletivo também, porque é importante ter esse contato, né, a pessoa entender ali, você trabalharia com essa pessoa, né, é uma questão também, porque isso é importante para a gente, por mais que a gente não queira contratar pessoas que sejam parecidas, por exemplo, né, não vou contratar alguém só porque eu achei ela legal e parecida comigo, mas o que ela acrescentaria na cultura do Quinto Andar, né, o que seria interessante ali. Então, é isso, assim, tem muitos riscos mesmo, assim, nesse sentido, a gente não tem como garantir, né, o sucesso ali depois da contratação, mas na maioria dos casos a gente, com as técnicas aqui, né, com as averiguações, tanto na conversa inicial quanto na técnica, a gente consegue captar sinais, vamos dizer assim, o máximo de sinais possíveis.